Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre métodos para explorar a profundidade do conhecimento. E o que eu vou compartilhar com vocês é baseado nos meus próprios questionamentos, ou seja, de que forma podemos ir mais a fundo e encontrar o cerne da verdade, escondido nas entrelinhas, por detrás da semântica, das palavras. Deus é conhecido como o intelecto do sábio. Um outro título de Deus é Oceano do Conhecimento. E assim como as profundezas do oceano são vastas, da mesma forma, cada aspecto do conhecimento tem tanta profundidade, muito mais do que muitas vezes uma simples interpretação racional ou sensorial é capaz de apreender. Nós sabemos o quanto que os nossos sentidos nos enganam. Muitas vezes algo que pode parecer verdade a partir de uma apreensão sensorial não passa de um limite. Nós percebemos, por exemplo, que os animais, eles têm muitas vezes alguns sentidos muito mais apurados do que nós. Um cachorro tem um faro aguçado, uma águia é capaz de enxergar a distância. Então não é uma questão de tentar entender o conhecimento a partir da percepção da realidade baseada nos sentidos e nem a partir da percepção da realidade baseada no raciocínio, que muitas vezes é também limitado pelo nosso escopo de experiências, que certamente não compreende a totalidade. Alguns filósofos da antiguidade, como por exemplo Sócrates, ou mesmo René Descartes, utilizavam o método do questionamento para dissecar aspectos do conhecimento e encontrar esse cerne, a essência, a verdade. E eu tenho buscado utilizar esse mesmo método, ou seja, o quanto que a dúvida em busca do conhecimento, não apenas a dúvida que duvida, não apenas a dúvida baseada no ceticismo, mas cada vez que nós duvidamos e essa dúvida desperta um questionamento, esse questionamento direcionado, ele tem o poder de abrir portas, ele tem o poder de nos mostrar novos horizontes. E talvez a primeira pergunta que todos nós tenhamos que fazer é justamente a pergunta: quem sou eu? No entanto, simplesmente perguntas ao Léo podem fazer com que a gente não chegue em lugar nenhum. Arquimedes sabiamente já dizia que é preciso um ponto de apoio se nós quisermos mover o mundo. E esse ponto de apoio está dentro de nós. Esse ponto de apoio é essa verdade inata. Esse ponto de apoio é essa percepção profunda que nós temos de quem realmente somos nós. Todo ser humano busca pela felicidade, ainda que ao longo da vida talvez nunca tenha experimentado o sabor da felicidade que ele busca. Todo ser humano nasce com amor. Um bebezinho recém-nascido é capaz de reconhecer o amor da mãe, o amor do pai e diferenciar um toque de amor de um toque simplesmente profissional. Todos nós temos essa sede pela verdade, ainda que muitas vezes vivamos num mundo de ilusões, um mundo de Maia, um mundo justamente determinado pela ilusão dos sentidos e da razão. Pois bem, por detrás de toda essa busca pela verdade, pelo amor, pela felicidade, existe o cerne daquilo que nós verdadeiramente somos.
E quando nós somos capazes de usar esse cerne, essa essência espiritual de quem sou eu, e a partir disso formular todo o nosso questionamento, então sim, nós teremos capacidade de encontrar cada vez mais ou nos aproximarmos cada vez mais da verdade. Essa é a verdadeira fé, porque não é uma fé cega, não é uma fé que não seja baseada na sua própria intuição, nessa percepção profunda, arraigada, muito estável daquilo que é e daquilo que não é. Descartes também dizia: penso, logo existo. Isso demonstra a existência de um pensador. Eu sou aquele que pensa. Todo pensamento se origina a partir de mim. E quando nós somos capazes de explorar tudo isso e nos aproximarmos a cada dia um pouquinho mais da verdade, também podemos afirmar que estamos nos aproximando cada dia um pouquinho mais de Deus, porque Deus também é conhecido como a verdade. Então vamos juntos nesse processo. O desafio para o dia de hoje é formular perguntas, quer seja baseado em uma situação que você esteja vivendo, em um texto que você esteja lendo, numa conversa que você possa ter com os outros, formular questionamentos que nos ajudem cada vez mais a nos aproximarmos da luz. A gente segue junto nessa caminhada, se inscreva no canal e se você achou esse vídeo significativo, compartilhe com outras pessoas.